Desde os primórdios da humanidade, a maior parte dos homens, desde o seu nascimento até a sua velhice, já passou por uma situação como essa. Talvez não com tanta intensidade, mas com certeza já deve ter passado. Tomar uma ou outra pancada na região genital ao longo da sua vida é algo até normal para o homem. Isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida, mas há situações que o expõem mais a esse tipo de coisa. Por exemplo, algumas profissões, alguns trabalhos e esportes, em que há o contato entre os atletas ou ao deslocamento de objetos, como bolas de futebol ou disco de hóquei. Para tanto, teve que se encontrar uma forma de se proteger, um dos símbolos máximos da virilidade masculina, mas que quando atingido, expõe ao máximo a sua fragilidade. Pode fazer até o cabo mais macho, aquele mais brabo, chorar. Então, se você quer aprender mais sobre o que acontece quando a gente toma uma pancada naquela região, assista o vídeo até o final. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Para saber por que o protetor genital ou coquilha foi criado, primeiro nós vamos entender o que acontece com o corpo humano quando o homem recebe uma pancada na região genital. A maioria dos órgãos do nosso corpo são recobertos por proteções. Por exemplo, o cérebro ele é recoberto pelo crânio. O ovário feminino, além de permanecer dentro do corpo, ele é protegido pelo osso pélvico, assim como todos os outros órgãos. Por exemplo, o coração, os pulmões são protegidos pela caixa torácica, os órgãos mais embaixo são protegidos pela musculatura abdominal e pelas costelas. Já os testículos ficam protegidos somente por uma fina camada de pele. Sendo assim, devido à sua localização e ao fato de ser um órgão externo, ele se torna uma das partes mais vulneráveis no homem. E quando atingido, é capaz de causar uma das maiores dores que o homem pode sentir. Para entender por que essa região é tão sensível, nós temos que entender que quando nós estamos em estágio de formação na barriga da nossa mãe, ainda bebês, os testículos se formam no abdômen. Somente próximo ao nascimento é que eles descem para o saco escrotal, trazendo consigo diversas interligações nervosas com a região abdominal. Mas e por que dói tanto quando nós tomamos uma pancada nessa região, nos testículos? A dor, ela é sempre um alerta, é um sinal de que algo não vai bem, de que alguma coisa está errada. Então, quando nós sentimos dor, o nosso corpo está enviando ao nosso cérebro uma mensagem dizendo que algo não está bem. Nós começamos a sentir a dor a partir dos nociceptores. Nociceptores são receptores sensoriais que enviam sinais causando a percepção da dor pelo nosso cérebro, em resposta a um estímulo que pode causar potencial dano. Ou seja, eles são responsáveis por desencadear o reflexo à dor. Eles funcionam basicamente como um alarme de carro. O carro está ali paradinho, tranquilo, não há nenhum problema. Mas quando você aperta a lataria ou dá uma pancada mais forte ou mexe até na roda do carro, o alarme começa a disparar. Os testículos são totalmente recobertos de nociceptores, por isso se torna uma área mais sensível à dor. Quando tomamos uma pancada no testículo, essa informação vai do nociceptor ao cérebro a uma velocidade de mais ou menos 425 km por hora. Essa informação vai direto ao córtex somatosensorial, que é a região do cérebro responsável pelas sensações físicas do nosso corpo. Lembra que eu falei que os testículos se desenvolvem no abdômen? Por conta dessa ligação nervosa com o abdômen, quando a gente toma uma pancada nessa região, a gente tende a sentir náuseas e muitas vezes vomitar. E quando a pancada é muito forte, há uma tendência natural de a gente se colocar em posição fetal. Por quê? O nosso cérebro indica para o nosso corpo que essa é a posição mais fácil de se relaxar. É a posição em que vai ficar mais confortável para a gente.
E quais seriam as consequências de uma pancada nos testículos? Tem que ser uma pancada muito forte, mas pode acontecer de o homem ficar estéril por conta de uma pancada nos testículos. Pode acontecer a deslocação do testículo, que é quando o testículo vai para dentro do corpo. Geralmente isso é mais comum em acidentes de moto. Torção do testículo, que é quando os testículos giram, e a torção do canal espermático, como você pode ver aí na ilustração. Ruptura do testículo. Você destruiu o meu ovo! Pode ocorrer também a ruptura do testículo. Precisa-se de uma pancada bem forte, mas pode acontecer. Isso ocorre quando o testículo rompe. Geralmente, imediatamente ocorre um inchaço grande e o homem tende a vomitar e até mesmo desmaiar. O caso de ruptura de testículo precisa passar por um procedimento cirúrgico para ser reparado. É isso mesmo, a morte. Você sabia que se alguém apertar os seus testículos com força, você pode morrer? Existem casos relatados disso. Os relatos mais famosos dessa situação são na China, em 2012, em que uma mulher discutiu com um dono de loja de 41 anos, entraram em vias de fato e ela esmagou seus testículos até que ele morresse. E em 2017 na Índia, o mais recente, por conta de uma briga de galo, uma mulher esmagou os testículos do sogro, que tentava intervir na sua briga com o seu marido, e ela apertou seus testículos até que também ele viesse a óbito. Deve ter sido um aperto medonho, e convenhamos que não é uma forma muito honrosa de morrer. Como foi que fulano morreu? A nora dele apertou no quiba dele até ele morrer. O que fazer nesses casos? Já vi em muito evento de luta o cara tomar aquela pancada no testículo e os corners do atleta mandar ele saltar, pegar as pernas dele e ficar balançando. Isso não é o indicado. O indicado é você colocar gelo na região. E na grande maioria dos casos é indicado procurar um médico. Além disso, é indicado para o cidadão que toma essa pancada que passe algumas semanas sem praticar nenhuma atividade física que envolva as pernas, como correr, chutar, jogar futebol. Isso tudo vai depender da situação e do diagnóstico médico.